Maternidade na História da Arte, com Elizabeth Lebrun. Arteiras e arteiros do nosso canal, como é que vocês estão? Hoje nós vamos falar sobre a maternidade pela perspectiva das mulheres. Quero aproveitar aqui nesse domingo e deixar meus parabéns a todas as mães, que independente de serem biológicas ou não, eu deixo aqui meus parabéns a todas as pessoas que são mães. Bom, já que estamos no tema maternidade, domingo, mãe, vamos falar de maternidade dentro da história da arte? Só um pouquinho? Vem comigo? Nós vamos falar sobre maternidade numa perspectiva de pintoras. Claro, somos aqui, estudiosas, construindo a história da arte a partir de mulheres artistas. É importante a gente colocar isso logo no início, porque toda a construção materna, ela sempre foi uma construção dentro da pintura, nós estamos falando, ela sempre foi uma construção muito colocando a mulher como majestosa, poderosa, nutridora, geradora, acolhedora. Só que essa imagem, durante muitos séculos, ela foi construída majoritariamente por homens. Então, não era uma visão com uma particularidade íntima. Era sempre uma visão de pose. Posando com uma seriedade e até uma certa frieza. E quando se tinha algo no sentido de afetuosidade ou de contato, era sempre num lugar de misericórdia. Quer um exemplo? A Pietà. Então vamos caminhando ao longo da história, contando essa feminilidade que acabou em certo aspecto se tornando arquetípica. E essa construção, ela vai começar a se modificar no século XVIII, quando duas escritoras iniciam um manifesto feminino falando, reivindicando o espaço da mulher que sai do lar, que uma mulher que não é só a mãe que fica dentro do espaço doméstico, mas uma mãe que também é mulher, uma mãe que também é um ser humano que pode estudar, que pode vivenciar outras coisas do mundo. Claro que isso acabou sendo usado pela burguesia, tornando essa mulher, além de mãe, protetora, genitora, majestosa, também empreendedora do lar. Até então estamos falando aqui de contextos para que possamos entender como que se constrói essas imagens. Então a gente pode começar assim como um exemplo, uma pintura, na verdade duas pinturas de uma artista chamada Angélica Kauffmann. Angélica Kauffmann nós já vimos aqui no canal, se você ainda não viu, depois que terminar esse vídeo, corre lá que vale a pena. Ela pinta uma família da realeza. E essa pintura, na verdade, são duas pinturas. Essas pinturas, elas são separadas. Então, na primeira imagem, nós vemos a mãe com 3 filhas num espaço aberto. Essa primeira imagem, ela mostra pra gente uma mãe que está ali apenas realizando o papel dela de mãe. As crianças que estão no entorno, elas, apesar de demonstrarem uma certa afetividade entre elas, a mãe simplesmente segura o bebê no
no seu colo, com um certo distanciamento, e parece que não existe ali uma afetividade. É interessante a gente perceber que dentro dessa pintura, dessas pinturas dessa época, as mães, as famílias, elas eram representadas com essa seriedade, sabe? Não existia uma preocupação em demonstrar afetividade nas pinturas, principalmente as pinturas de realeza. Então nós temos essa primeira pintura e logo abaixo a pintura do pai com os filhos. É uma certa novidade dentro da pintura, mas também demonstra esse mesmo lugar de um pai que está ali com os filhos, mas que não tem necessariamente uma afetividade, demonstração de uma afetividade. Pois bem, um pouco mais à frente, já nesse período do manifesto dessas duas escritoras, nós temos a artista Elisabeth Lebrun. E Elisabeth Lebrun, ela foi uma das raras mulheres que conseguiu burlar completamente as regras, as leis dos pintores, e ela entrou na Real Academia de Belas Artes. Isto é, ela foi aceita como pintora da realeza. Isso é muito raro na história da arte. E mais raro ainda foi a situação de Elisabeth, porque Elisabeth ela se encontrava ali durante a Revolução Francesa, em meio a todas aquelas questões políticas que aconteciam ali. E essas questões políticas envolviam muito Maria Antonieta e sua família. E a realeza, de alguma forma, gostaria de passar para as pessoas uma ideia de que eles não eram tão ruins assim, não é? Então, olhem essa imagem que Elisabeth produz. Essa pintura se chama Maria Antonieta e seus filhos. Notem a diferença dessa imagem com a imagem que foi produzida pela Angélica Kauffmann. Notem como que Maria Antonieta tem um envolvimento com os seus filhos. Como que essa imagem, que é produzida com um olhar contemporâneo que eu digo, gente, contemporâneo para a época, tá? Esse olhar contemporâneo de demonstração de afetividade com seus filhos. Ao mesmo tempo, Elisabeth, com muita perspicácia, utilizou técnicas clássicas, técnicas renascentistas, para representar uma imagem que era completamente nova para aquela sociedade. Então ela apresenta Maria Antonieta e seus filhos ao centro da imagem, com uma representação triangulada, ela em relação aos filhos, a iluminação extremamente equilibrada, assim como as cores. Essa sagacidade de Elisabeth Lebrun, onde ela foi realizando todas as suas pinturas, equilibrando ali as necessidades do que realmente se precisava, o que os seus clientes pediam, e ao mesmo tempo ela conseguiu demonstrar toda a sua técnica, toda a sua primorosidade dentro da pintura. E você acha que parou por aí? Parou não. Elisabeth Lebrun ainda tem mais 2 autorretratos lindos, onde ela aparece em 2 épocas diferentes com sua filha, num momento muito íntimo, muito especial, muito carinhoso. E essas pinturas, elas também são particularmente interessantes, porque os artistas da época, eles tinham muito essa preocupação de se pintar quando faziam seus autorretratos, de se pintar trabalhando, de se pintar representando
estão pintando ou qualquer coisa do gênero. Elisabeth Lebrun não. Elizabeth Lebrun, ela se coloca num lugar, né, completamente íntimo, deixa de lado a sua profissão para mostrar para as pessoas também que ela pode ser pintora e também pode ser mãe. Por que não? Então, Elizabeth Lebrun, ela traz pra gente essa transformação que vai se seguindo ao longo da história. Bom, então nós acabamos de falar sobre essa artista maravilhosa chamada Elizabeth Lebrun, dentro da perspectiva da maternidade. Mas, gente, ó, esse vídeo não acabou não. Tem uma segunda parte semana que vem. Vamos falar sobre Mary Cassatt e Kate Kowitz. Mary Cassatt a gente já viu aqui, mas Kate ainda não. Então, se eu fosse você, não perderia esse vídeo de jeito nenhum. Eu fico aguardando vocês aqui na próxima semana. Deixo o meu abraço, meu parabéns, né, a todas as pessoas que são mães e seguimos juntas.